Este é Fernando Lagreca. O meu problema, ele foi, em princípio, tido como sendo paralisia infantil. Mas depois eu fiz uma viagem aos Estados Unidos, onde eu fiz uma série de exames lá, e foi constatado que, na realidade, eu não tive paralisia infantil, eu tive uma infecção na medula, que foi tratada erroneamente, mas que as sequelas ficaram, né? E não tinha mais reversão, e eu tive que me adaptar a viver realmente em cima da cadeira de roda. Primeiro, houve vamos dizer, eu tive a paralisia até aqui. Ela chegou a subir aqui, quase que eu morria, inclusive eu cheguei até a receber extremoção do padre, mas depois houve uma regressão e eu fiquei com sequência nas pernas, quer dizer, consequência nas pernas. E ele mostrou que é mesmo vencedor ao superar um outro grande problema. O braço foi um acidente aos 5 anos de idade na roda gigante. Minha história é uma história meio complicada, né? Aos 5 anos de idade eu tive um problema no Rio, morava no Rio na época, e fui pedir para parar a roda gigante, bati a mão no cabo de aço eletrificado, e na hora realmente houve a perda imediata da mão. Eu tive parte do antebraço aqui vamos dizer, queimado e com uma fratura, se eu não me engano. Então os médicos resolveram amputar mais em cima e foi feita a amputação do braço, né? Que foi inclusive o local ideal, porque com ele eu faço tudo. Movimento, dirijo, né? Não tenho grandes problemas com isso. Desde pequeno, Fernando provou que veio mesmo para vencer. A minha infância foi uma infância de adaptação, principalmente na época em que eu tive um problema. É aquela história, né? Você perde os amigos, você tem uma série de rejeições, né, que deixam você ilhado no mundo, né? Até que você tem que começar a entender que o mundo está ali, você tem que vivenciar e você não pode ficar dentro de casa trancado esperando que as coisas venham a você. Eu tive, graças a Deus, uma mãe espetacular, que sempre me incentivou e me empurrou para fora de casa, né? E sempre dizendo para mim o seguinte: você tem que valer pelo que você é e não pelo que os outros acham que você é. E a partir desse momento, eu comecei a enxergar esse mundo e a correr atrás buscando os meus objetivos, né? E aí eu comecei a estudar, a voltar a estudar, né? E comecei a vivenciar uma vida diferente, né? Eu tive algumas lições que eu não posso negar que ela me ajudou muito, me empurrando para fora. Quando eu digo fora de casa, né? Você sair daquele mundinho preso, de você estar ali se escondendo do mundo, tendo vergonha de estar em cima da cadeira de roda, ou porque você tem uma deficiência física. E na época as pessoas realmente tinham uma rejeição muito forte. Você tinha bote aí, eu tive esse problema com 12 anos, você bote aí praticamente 40 e poucos anos atrás, onde a sociedade lhe via como uma pessoa totalmente à parte dela. E eu tive que ir me impondo, né? Adquirir novos amigos, adquirir nova estrutura de vida e começar a entender que eu tinha que aceitar como eu era, e a partir da minha aceitação eu enfrentar o mundo e encarar o mundo. Graças a Deus eu tive pais muito bons que me entenderam e me ajudaram nisso, né? E que eu comecei então a galgar esse mundo e a começar a entender que a partir da hora que eu estava buscando, eu ia encontrar, e comecei a encontrar, né? Comecei a ter experiências de trabalho, de estudar, me formar, apesar das dificuldades de acessibilidade na época eram muito grandes, mas ia superando, e com isso eu consegui correr minha vida. Fernando Lagreca tem 54 anos e é formado em economia, embora os números não sejam a grande paixão dele. Embora eu praticamente não tenha atuado como economista, eu sempre trabalhei mais nessa área de publicidade, gráfica, porque com o papai, e foi a minha escola, foi através dele, principalmente nessa área que eu atuo hoje, ele já trabalhava com jornalismo, publicidade, e eu fui seguindo os passos dele, aprendendo muito com ele, e tirando as lições do que eu gostava de fazer, e terminei descobrindo que era isso uma coisa que eu gostava de fazer. Então, a partir daí, eu atuei muito nessa área, né? Aprendi muito questão de gráfica, de como se faz revista, e foi quando, há 14 anos atrás, eu lancei aqui no Nordeste a Fácil Nordeste. A revista, que foi lançada há 14 anos, hoje tem uma circulação de 40 mil exemplares, é bimestral e chega a todo o Nordeste. Bem, a partir da hora que eu fui fundador e tive a ideia de fazer a revista, a gente veio num processo de evolução nesses 14 anos,
buscando cada dia mais aprimorar a revista e mostrar o foco que era o foco editorial da revista, que sempre foi, desde o seu lançamento, mostrar o Nordeste de uma maneira fácil, né? Quando eu lancei a revista, a imagem que a gente tinha do Nordeste é que tudo aqui era fome, miséria e seca. E como eu vim do Rio de Janeiro para cá, eu comecei a aprender que o Nordeste tinha coisas muito mais bonitas. O Nordeste era encantador, o povo nordestino realmente é um povo encantador, e que as coisas aqui não eram tão difíceis. Desde que você fizesse bem feito, procurasse fazer as coisas com seriedade, as coisas acontecem. E a prova disso é o Nordeste que a gente está vendo hoje, né? Crescendo, despontando em todos os segmentos, o segmento turismo, econômico, né? Está cada dia mais sendo uma grande região do país. E com essa proposta a gente lançou a Fácil e viemos mantendo essa proposta de divulgar para o próprio Nordeste, que era uma coisa que na época eu senti muito, que o Nordeste não conhecia o Nordeste. Então, quando eu viajava, tinha oportunidade de estar em outro estado do Nordeste, falava dos estados, a gente via que as pessoas conheciam muito a capital, mas não conheciam o potencial de cada estado. E com a Fácil Nordeste a gente começou a aprimorar isso, a tentar botar um pouquinho de cada estado em cada edição e divulgando no todo. E com isso a revista vem se mantendo aí há 14 anos e vendendo no Nordeste também para fora do Nordeste. E com a experiência que tem, aproveitou para falar sobre turismo especial. Eu vi que o empresariado começou a entender que o deficiente deixou de ficar dentro de casa, começou a ir para a rua e começou a vivenciar as experiências do turismo, de viajar, né? E com isso começou a mudar. Hoje você tem praticamente todos os hotéis com acessibilidade, você tem apartamentos hoje feitos para deficientes, né? Que aí você não pode dizer só o cadeirante, você tem que entender que você tem aquele que anda de muleta, ou que anda com bengala, ou o que seja, e até porque o próprio idoso às vezes usa esse tipo de apartamento, né? Então a gente tem visto uma melhoria muito grande. Precisa melhorar mais ainda, né? Mas eu tenho visto que o empresariado tem sentido isso, que o deficiente hoje passou a ser um grande cliente dele, né? É um cliente que gasta, né? Porque aquela ideia de que o deficiente não sai, não gasta, não faz nada, então essa mudança ocorreu. O deficiente hoje curte, dirige, tem carro, trabalha, né? Ganha seu dinheiro e tem poder aquisitivo bom para gastar. Então, o turismo hoje para deficiente está começando a aflorar bem, né? E se o empresariado entender isso melhor, de uma maneira mais ampla, eu acredito que ele vai crescer muito ainda. Olha, eu acho que o incentivo que a gente pode dizer a todas as pessoas que ainda estão dentro de casa é que vão para a rua. Não tenham medo, certo? Porque do mesmo jeito que elas estão amedrontadas dentro de casa, ela pode estar amedrontada na rua, mas crescendo. E vai ver que esse medo vai deixar de existir. O importante é você buscar seus ideais, é você buscar sua luta, seja em cima da cadeira de roda, seja de que forma for, mas os seus objetivos e não deixar que ninguém peça. Porque desde a hora que você tem um objetivo na vida e quer buscar alguma coisa, você consegue se você for à luta. E só desse jeito você vai conseguir. Se ficar esperando cair do céu, não cai. Embora o Papai do Céu seja uma grande figura para todos nós. É fácil perceber que Fernando La Greca é mais um vencedor.